Olá, pessoal. Então é o seguinte, temos aqui objetivos da aula da página 73, ok? Determinar a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono, tendo em vista que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Isso a gente já falou na aula anterior. Investigar a soma das medidas dos ângulos externos dos polígonos regulares. Resolver problemas envolvendo medidas de ângulos internos e externos. Vamos lá. Então, temos aqui um polígono regular, um triângulo, ok? Polígonos regulares são figuras planas, fechadas, formadas por segmentos de reta, lados de mesma medida. Então, um polígono regular sempre vai ter a mesma medida, ok? Sempre os valores dos seus lados são iguais, ok? E ângulos internos de mesma medida e externos de mesma medida. Então, essas três medidas são sempre iguais. Lados de mesma medida, ângulos internos de mesmo valor e ângulos externos de mesmo valor, ok? Então, temos aqui um triângulo aqui, ó. Então, esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado, beleza? Esse ângulo é igual a este, que é igual a este. Esse ângulo interno também os três são do mesmo valor. Se é um triângulo, qual será o valor desse ângulo aqui? 60, né? Porque 3 vezes 60, 180. Então, aqui vale 60, 60 e 60. Ok? Vamos observar uma coisinha aqui, ó, nesse exemplo. Se esse ângulo eu falei que vale 60, vamos lá, 60. Beleza? 60 graus. Eu tenho aqui um ângulo formando aqui, ó, um ângulo inteiro aqui, ó. Se o interno é 60, o externo vai ser 120. 120. Por quê? Pense comigo o seguinte, aqui formou um ângulo raso, ok? E o ângulo raso ele tem um valor de 180 graus. Então, se eu tenho um lado valendo 60, ó, um lado valendo 60, o outro vale 120. Por quê? 60 mais 120, 180, ok? Então, aqui temos aqui uns polígonos regulares, tá? Temos de 3 lados, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai, tá? Decágono regular é o de 10 lados, heptágono de 7 lados, ok? Tá aí a tabelinha para a gente aí analisar depois com calma, ok? Então é o seguinte, o que é proposto na página 74? Bom, pesquise e calcule e anote no quadro abaixo a medida dos ângulos internos e externos e a soma dos ângulos internos dos polígonos regulares escritos no quadro a seguir. Como é difícil trabalhar aí com o quadradinho, então vocês acompanhem na apostila de vocês, tá? Então a gente vai pegar a primeira figura aqui, o pentágono. Vamos então na sequência. Exemplo 1 da atividade 1, parte 1 da página 74. Então temos aqui um pentágono, tudo bem? Então temos aqui a fórmula aqui para a gente calcular o valor dos ângulos externos de um pentágono. Então eu quero saber o valor do ângulo externo dele, ok? Então aqui formo o ângulo externo. Esse valor que eu quero descobrir bem daqui, ó. Qual é o valor do ângulo externo, ok? Então temos aqui a formulinha. Ângulo externo, AE, lembra? AE, ângulo externo, tá? É igual a soma dos ângulos externos dividido pelo número de lados. Sempre, sempre, de um pentágono regular, a soma dos ângulos externos sempre vai ser 360, ok? Então, aqui temos a soma dos ângulos externos, aqui, ó, soma dos ângulos externos, que é igual a 360, tá? Ele é igual, vamos lá, ângulo externo, eu quero saber de um só, um apenas. Ângulo externo é igual ao número de ângulo, o valor da soma dos ângulos externos dividido pelo número de lados. Quantos lados tem um pentágono? Tem 5, ok? 5 lados. Então, vamos colocar na fórmula, ok? Então, coloquei aqui bem numa forma bem rápida aqui, ó. Ângulos externo é igual a 360 dividido por n. Quem é o valor do n? 5. 5 é o valor do n. Então, 360 dividido por 5 igual a 72. Então, o valor do ângulo externo é igual a 72. Lembra que eu queria descobrir o valor desse ângulo? Então, descobrimos que esse ângulo vale 72.
isso vale para os demais ângulos. Lá, 72, 72, 72. Então, todos os ângulos externos dessa figura vale 72. Ok? Só para a gente saber aqui. Opa. Então, sempre vai valer 72. Ok? Beleza. Então, voltamos aqui. Atividade 1. Agora a gente vai falar sobre ângulos internos. É bem simples, pessoal. Então, é o seguinte. Vamos lá. Como qualquer polígono, um ângulo externo e o seu respectivo ângulo interno são suplementares. Então, um suplementa o outro. A gente tem aula sobre isso. Então, por exemplo, vamos supor assim. Eu tenho um ângulo de 60 graus. Qual é o ângulo suplementar de 60? É o que falta para 180. Tá? No caso, se eu tenho um ângulo interno de 60 graus, o ângulo externo vai ser de 120. Tá? É um suplementar ao outro. Ok? Então, aqui, ó. Ângulo interno mais o valor do ângulo externo é igual a 180. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui o ângulo interno mais ângulo externo igual a 180. Eu lembro qual que era o ângulo externo dessa figura, a gente já calculou, é 72. Então, eu faço dessa forma. Ângulo interno mais o ângulo externo igual a 180. O 72 está multiplicando, ele passa... Opa, está multiplicando? Não, ele está somando. Então, ele vai subtrair aqui, ó. Tá ok? Então, 180 menos 72, 108. Esse é o valor do ângulo interno. Então, pessoal, o ângulo externo aqui é 72. Lembra do exercício anterior que a gente fez? Então, ele é 72. O suplementar de 72 é 108. É o que falta para 180. Então, fica assim. Ok? Então, ó, pode ver que até fiz o desenho aqui, ó, o ângulo raso formando aqui com dois ângulos, um ângulo externo de 72 e um ângulo interno com 108. E aqui forma um ângulo raso, tudo bem? O ângulo raso é um ângulo de 180 graus. Pessoal, então, pentágono, soma dos ângulos internos. Bom, é bem simples, pessoal. A gente tem que lembrar que todo triângulo, a soma dos seus ângulos internos é 180, ok? Sabendo disso, a gente divide, tá? Em triângulos. Vou dividir a figura em triângulos. Bom, essa figura já está dividida aqui. A gente sai de um único vértice. Lembra o que é vértice? A quininha, vértice. Então, de um único vértice. Então, eu saio aqui do único vértice, lá. E eu tenho um triângulo aqui. Faço mais um risco de um único vértice, tenho outro triângulo aqui, e aqui tem um outro triângulo, ok? Vamos ver? Então, aqui, essa parte aqui tem um triângulo, ok? Vou fazer o outro triângulo aqui agora. Opa, lembrando que é 180, o outro triângulo. Se eu tenho mais um triângulo, o ângulo interno dele também é 180. E por último, eu tenho mais um triângulo aqui, tá? Que também a soma dos ângulos internos dele também é 180. Fácil agora. O que eu faço para mim descobrir o valor da soma dos ângulos internos de um pentágono? Só somar, tá ok? Somos 180 mais 180 mais 180, 540. Beleza? Simples. Agora aqui a gente tem que completar a tabela. A gente fez aqui o pentágono, né? Fizemos todos os cálculos do pentágono. Qual é a medida do ângulo interno do pentágono? 108 graus. Qual é a medida do ângulo externo? 72. Qual é o valor da soma dos ângulos internos? 540. Ok? Atividade 2 da página 74. Vamos lá. De acordo com as fórmulas para calcular a medida dos ângulos internos e externos e a soma dos ângulos externos apresentados por você na atividade 1, determine o que se pede nos itens a seguir. É bem simples, pessoal. Então, vamos lá. Então, ao traçarmos as diagonais nos vértices do hexágono, então aqui eu tenho o hexágono, formaram 6 triângulos equiláteros, tá? Então, equiláteros. Triângulos equiláteros, eles possuem a mesma medida, tá? Todas as medidas se equivalem. Então, a medida do lado
dos seus lados, os seus ângulos internos são sempre iguais, têm a mesma medida. Então, se a gente pensar aqui, sabendo que todos os ângulos, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, tá, é 180 graus, então se eu tenho um triângulo equilátero, que todas as medidas dele são iguais, todos os ângulos internos dele são iguais, então é 180 dividido por 3. Tá? Eu já descubro, então, que o ângulo interno desse triângulo é 60. Se esse ângulo aqui é 60 graus, tá? O outro ângulo também vai ser 60 graus, ok? E aqui também vai ser 60 graus. Então, a medida dos três ângulos desse triângulo equilátero é 60 graus. Temos aqui, considere o trapézio formados pelos vértices. Vamos lá. V, G, K, E. Qual é a medida do ângulo compreendido entre o segmento F, de F a G, vamos lá, de F a G e de F a E. Então, ele quer saber o valor desse ângulo aqui, tá? O valor do ângulo desse ângulo aqui. Simples, é o mesmo valor daqui, ó. Se a gente calculou aqui aquela hora 60, ali também vai ser 60 graus. Próximo. Considere o losango formados pelos vértices. Vamos lá. B, C, D e G. Ok? Então, temos um losango aqui, ó. Vamos lá. O losango aqui, ó, formado por esses vértices. Observaram o losango aqui? Só para demarcar aqui, mais ou menos. Então, tem um losango aqui. Então, ele quer saber o valor do ângulo CD. Vamos lá. CD, CB. Esse ângulo aqui. Então, se eu sei que um ângulo aqui era 160 graus, o exercício anterior, aqui também é 60, né? Então, 120 graus. Beleza? Vamos para o último exercício aqui, pessoal. Então, ó, na figura adaptada da ABCD é um quadrado. Então, temos aqui uma figura A, B, C, D. Está dizendo que ela é um quadrado. Então, ela tem um ângulo de 90 graus, ok? 90 graus. Então, aqui forma um ângulo de 90 graus. Se aqui é 90 graus, tá? Esse daqui é o ângulo oposto, tá? Aqui embaixo é o ângulo oposto. E esse ângulo oposto também é de 90 graus, tudo bem? Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo aqui, ó, com um ângulo de 90 graus, bem aqui, ó. É uma sequência aqui, ó, ok? Então, está perguntando para a gente qual é o valor do ângulo A e B, a soma dele, né? Quer saber a soma desse ângulo. Então, tá, pessoal. Vamos imaginar aqui, então, o seguinte, é uma questão de observação, tá? Então, aqui, vamos observar que se eu dividisse essa parte aqui ao meio, tá? É esse triângulo que eu tenho aqui embaixo? É esse triângulo, tá? Se aqui eu tenho um ângulo de 90 graus dividido ao meio, aqui embaixo também eu vou ter. Então, aqui eu vou ter um ângulo de 45 graus, ok? Se o A é 45, o B vai ser 45 também, porque lembra do triângulo tem que dar 180. Somei os ângulos internos tem que dar 180. Então, a resposta é 90 graus. A soma do ângulo A e do ângulo B é igual a 90 graus, ok?